Ao longo de todos esses anos, o Supremo Tribunal Federal se manteve firme na missão de preservar o equilíbrio institucional entre os poderes, de defender os direitos fundamentais e os valores da República. Um compromisso com a democracia estabelecido desde a sua criação, como mostra a reportagem de Viviane Novaes. Em 24 de fevereiro de 1891, o Brasil promulgava uma nova Constituição. A Carta Magna dedicava 5 capítulos à mais alta corte do país. O texto dizia: o Poder Judiciário da União terá por órgãos um Supremo Tribunal Federal, com sede na capital da República, e tanto juízes e tribunais federais distribuídos pelo país, quantos o Congresso criar. A ele compete processar e julgar o presidente da República nos crimes comuns e as causas e conflitos entre União e Estados, só para dar alguns exemplos. O Supremo, como tal, surgia 2 anos depois da proclamação da República. Na época, a capital da República era o Rio de Janeiro. 69 anos depois, o Supremo se transferia para Brasília por causa da mudança da capital federal. Passou a ocupar o Palácio de Vidro e Curvas Sinuosas, desenhado por Oscar Niemeyer. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo para contar uma curiosidade. Você sabia que o primeiro nome da cúpula da Justiça foi Casa da Suplicação do Brasil? Era o nome que a legislação portuguesa dava à sua corte de mais alta jurisdição. Se suplicava a justiça. E durante muito tempo, na linguagem forense brasileira, se falava o suplicante veio, né? O suplicado. O suplicante quem pediu, o suplicado, o demandado, portanto, o autor e réu. Depois, a Casa da Suplicação se tornou o Supremo Tribunal de Justiça e, em seguida, Supremo Tribunal Federal. Nos 130 anos do STF, o número de ministros variou bastante. Com o presidente Marechal Floriano Peixoto, chegou ao recorde de 32. 3 deles não tinham nenhuma formação jurídica. Eram 2 generais e um médico, que foi Barata Ribeiro, famoso, inclusive, com uma rua em Copacabana. Hoje, 11 ministros compõem a Suprema Corte, conhecida como a guardiã da Constituição. Os grandes papéis do Supremo Tribunal Federal são os de assegurar o governo da maioria, proteger os direitos fundamentais de todos e velar pelo respeito às regras da democracia. Uma democracia tem espaço para liberais, para conservadores e para progressistas. E um dos papéis do Supremo é assegurar a sobrevivência do pluralismo, para que as pessoas possam viver as suas convicções e exercer a sua liberdade, sempre com respeito e consideração pelo outro. Em 130 anos, não dá para contar nos dedos os julgamentos de grande repercussão. Mas a gente relembra alguns. A interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, a ação penal 470, mais conhecida como mensalão, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E a união estável entre pessoas do mesmo sexo, decisão histórica inscrita em 2018 como Patrimônio Documental da Humanidade pela Unesco. Um dos julgamentos mais comentados de todos os tempos é o habeas corpus número 300, de Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do país. Em 1892, o advogado entrou com um pedido de liberdade no Supremo a favor de um senador e outras pessoas. Eles foram indiciados por conspiração depois que o presidente da República, o Marechal Floriano Peixoto, decretou o estado de sítio no Distrito Federal. Rui Barbosa perdeu essa causa, mas abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Se discutia a possibilidade do Poder Judiciário apreciar violação a direitos individuais em se tratando de questões políticas, que até então não se admitia. Esta impossibilidade foi mantida no julgamento do habeas corpus 300, apesar de termos um voto vencido. E este voto vencido certamente estimulou a doutrina e o próprio Rui Barbosa a continuar plantando a ideia
de que, mesmo havendo questões políticas, direitos e garantias individuais deveriam estar protegidos pelo Poder Judiciário. Para o ministro Dias Toffoli, na maturidade dos 130 anos, o Supremo continua com a mesma responsabilidade: prudência em julgar conflitos. Um juiz não deve ter desejos, um juiz não deve ter vontades, ele deve fazer cumprir aquilo que está nas leis e na Constituição da República, sabendo, evidentemente, tendo a visão de toda a consequência que isso tem para um país tão complexo, um país ainda, infelizmente, tão desigual, seja social, seja cultural, seja economicamente, e que nós temos, então, que dar cabo àquele objetivo fundamental da Constituição brasileira, especialmente aquele do inciso 4º do artigo 3º, que é exatamente procurar fazer com que a República Federativa do Brasil, com que o país seja uma sociedade mais igual, mais fraterna, mais solidária, sem preconceito de nenhuma espécie, e que mais 130 anos venham para o Supremo Tribunal Federal. E para falar sobre a data, eu converso agora com o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito. Ministro, é uma honra receber o senhor que faz parte dessa história da mais alta corte do país, o Supremo que é o guardião da Constituição Federal. Qual é a importância desses 130 anos? Pois é, que coisa boa podermos comemorar os 130 anos do Supremo Tribunal Federal do nosso país. Ele começou com o nome de Supremo Tribunal de Justiça no Império, fundado no ano de... quando Dom João VI chegou ao Brasil. E durante a República, e com a proclamação da República, ele mudou de nome, passou a ser Supremo Tribunal Federal, porque nós saímos da monarquia como forma de governo para a república, né? A república passou a ser a nossa forma de governo, mas uma república federativa, federal. Nosso estado passou a ser não unitário, porém um estado múltiplo, federal. Então, Supremo Tribunal Federal, o nome mais apropriado. Rafaela, para a gente atinar com a importância dessa data e, portanto, dar homenagem muito justa que se presta ao Supremo, essa instituição chave, que é chave de abóbada, não é, do sistema constitucional brasileiro, mais do que do sistema judiciário propriamente dito, basta lembrar o seguinte: vou fazer um link aí entre três realidades. O primeiro é a nação. A nação é única. Nós temos vários estados, pessoas estatais. A União é uma pessoa estatal, cada estado-membro é uma pessoa estatal, o Distrito Federal é uma pessoa estatal, o Distrito Federal é uma pessoa estatal. Temos várias pessoas estatais, Rafaela, porém, uma só nação. Essa linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro de um mesmo povo soberano. Portanto, a unidade da nação. Tudo começa com a unidade dessa realidade chamada nação. Essa unidade chamada nação elabora um documento também único, de nome Constituição. Você tem milhares de leis, você tem mais de 100 emendas à Constituição, porém uma só Constituição. E ela não tem número. É a única lei, a lei maior do país, que não tem número. É número único, porque ela foi elaborada por essa realidade única de nome nação. Há um link lógico entre nação e Constituição originária. Muito bem. Aí a terceira fase que nos interessa. Nós temos, Rafaela, muitos tribunais. 27 tribunais estaduais, temos 5 tribunais federais de justiça, não é? Tribunais judiciários. Temos 4 tribunais superiores, porém um único Supremo Tribunal Federal. Então, nós saímos da unidade, não é, da nação brasileira para a unidade da Constituição e desembocando na unidade do Supremo Tribunal Federal. Essa trajetória da tríplice unidade é signo de democracia consolidada
e de civilização avançada. É a lógica jurídica mais refinada. Se fizermos esse link entre as três realidades, nação, realidade única, Constituição, realidade única, e Supremo, realidade única, atinaremos com a superlativa importância do dia de hoje. Ministro, o Supremo Tribunal Federal vem ganhando protagonismo nos últimos anos, né, em várias esferas da sociedade, sob o ponto de vista econômico, político, social. O senhor esteve à frente da presidência do STF, compôs a corte, tomou posse em 2003, durante a trajetória do senhor aqui na mais alta corte do país, com votos emblemáticos, relatoria de casos que mudaram aí os rumos do país. Quais foram os momentos mais desafiadores? O que mais o senhor destaca ao longo desses anos? Eu passei quase 10 anos no Supremo, no exercício da judicatura ali, colegiada. E pude relatar, não é, alguns processos que se tornaram históricos, emblemáticos, pela sua intrínseca relevância republicano-federativa e democrática também. Por exemplo, a questão da Raposa Serra do Sol, o reconhecimento dos índios brasileiros a esse direito que eles têm, originário, o direito à demarcação de suas terras, por um formato contínuo e não retalhado, para a reprodução da sua cultura, notadamente. Tivemos a questão das células tronco embrionárias, né, autorizando de prestígio máximo da ciência, autorizando o uso de células tronco embrionárias para fins de pesquisas científicas e terapia humana. O ministro Celso de Mello, o emblemático histórico ministro, chegou a dizer que essa decisão do Supremo foi a mais importante de toda a história dele, Supremo Tribunal Federal. Tivemos a DPF 130, consagradora da liberdade de imprensa em plenitude, assentando o Supremo que liberdade de imprensa e democracia, esse valor continente, esse princípio continente, princípio mais alto da Constituição, que é a democracia, nós assentamos ali que democracia e liberdade de imprensa são verdadeiras irmãs siamesas, uma relação de unha e carne, olho e pálpebra. Tivemos a proibição de nepotismo, do nepotismo em todas as esferas de governo, né? Tivemos a emblemática também decisão do reconhecimento da legitimidade, da juridicidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, uma decisão que foi premiada pela Unesco, foi premiada com o título de Patrimônio Documental e Linguístico da Humanidade. E por aí vai, tantas outras causas. Agora, a causa mais desafiadora da minha presidência foi colocar em pauta e julgar, inclusive com dosimetria de penas, etc., o chamado mensalão, né? Ali o Supremo disse em alto e bom som, eram 40 réus, todos situados, digamos assim, metaforicamente, no andar de cima da sociedade, economicamente, politicamente, por aí vai. O Supremo deixou assentado que aquele princípio de que todos são iguais perante a lei, artigo 5º, cabeça, se estende também à lei penal. Também todos são iguais perante a lei penal. Não basta ter punhos de renda e colarinho branco para escapar desse princípio da igualdade. E foi uma decisão que correspondeu a um divisor de águas, né? Ali, as chamadas organizações criminosas, o chamado crime enquadrilhado, ali o Supremo Tribunal Federal assentou, em definitivo, que o combate à corrupção, sobretudo às custas do erário, erário com maiúsculo, patrimônio público, bens, valores, dinheiros públicos, o combate à corrupção é de primeiríssima prioridade na Constituição Federal, porque é a falta do dinheiro que se desvia por uma corrupção organizada, enquadrilhada, organizada, serial, estruturada. É por esse duto da corrupção estrutural, não é, que vão se escoar, que se escoam os valores de que a sociedade brasileira precisaria para manter a máquina administrativa e encurtar, sobretudo, distâncias sociais. Com
essa belíssima mensagem fica a reflexão. Eu agradeço demais a participação do senhor. Ministro de ontem, de hoje, de sempre, ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, muito obrigada. Boa tarde para o senhor mais uma vez. Boa tarde, uma honra estar aqui com vocês.